Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui em BH, em Belo Horizonte, não tô em casa hoje. E a gente veio fazer peça aqui, e enfim, eu e Flor. E eu queria. Aí eu levantei essas perguntas ontem sobre a possibilidade de mudança no mundo e furar a bolha e tentar, enfim, achar outros campos de diálogo que não sejam os que nos quais a gente vai se fechando assim. E ontem teve alguns encontros muito intensos depois da peça, com pessoas que acompanham aqui o Dose Diária e que estavam lá. E é muito forte realmente encontrar as pessoas e falar. E muito diferente, né? Muito diferente. Por mais que a gente possa abrir tudo aqui, a gente. O corpo, a presença da pessoa mesmo, da gente e do outro, ainda é um negócio que meio que acho que não tem como substituir ainda. Mas então eu queria. E aí fiquei pensando em questões assim sobre possibilidades de abertura. Ontem, o vídeo de ontem, eu achei ele um pouco pessimista no final das contas. Eu tenho andado um pouco triste em relação ao destino das coisas, assim, preocupado e ao mesmo tempo é engraçado que quanto mais a gente fica triste, mais a gente fica agoniado, mais dá vontade de vamos lá fazer alguma coisa então. Vamos lá ver como é que a gente pode fazer. E então o vídeo de hoje é um pouco sobre talvez, acho que vai ser confuso, mas acho que sobre aberturas possíveis e caminhos possíveis. Vamos ver o que dá para pensar hoje, no dia de hoje só. Bom, uma coisa que ficou muito forte para mim ontem nesse encontro, eu tinha acabado de fazer esse vídeo de tarde, de dia, sobre como a gente está fechado no nosso próprio sofrimento, no nosso próprio campo de diálogo que é com os mais próximos. Às vezes nem os mais próximos são possíveis, às vezes nem os familiares são possíveis. Isso é muito doloroso, né? Quando a gente não consegue ter diálogo nem com quem está do nosso lado, nem com a nossa família, nem com os nossos melhores amigos ou antigos melhores amigos, enfim. Então, e aí ontem muita gente lá, é muito engraçado fazer a peça para, sei lá, 300 pessoas e depois muita gente para falar e tal. E a gente fica ali meio recebendo isso, e eu fico aqui nessa função aqui também, um pouco de tentar receber essas coisas que estão se passando aí com vocês e tentar processar elas para ver o que eu posso aprender com isso e devolver com isso ou não. E várias vezes eu erro e várias vezes eu fico exausto também disso, porque é muita carga de muita coisa, são muitos sofrimentos no mundo, muitas angústias de muita gente, então. Mas uma coisa que fica forte pra mim, ficou ontem, assim, é pensar que a gente se sente muito sozinho por esquecer que todo mundo está sofrendo, né? Várias vezes a gente esquece e a gente fica num investimento da normalidade, da performatividade, de ser uma pessoa razoável, de ser uma pessoa enquadrada, de ser uma pessoa que funciona, de ser uma pessoa que tem o roteiro da vida organizado e dando certo e tal. E a gente sofre com isso porque a gente não consegue responder desse jeito. A gente sofre muito, eu sofro muito também. E a gente esquece que todo mundo está assim nesse desencaixe. Só que a maneira como cada um processa o seu desencaixe é diferente do nosso. Então, várias vezes a gente não consegue se identificar com o outro porque o sofrimento do outro parece um pouco diferente do nosso. E a gente só consegue, via de regra, se identificar com um sofrimento idêntico ao nosso. Então, com alguém que sofre a mesma coisa que eu, aí você fala, estou identificado, isso sim, isso eu entendo. Alguém que tem um sofrimento um pouco diferente, dentro de um enquadramento social diferente, ou de um enquadramento narrativo diferente, ou de um outro tipo de gênero, um outro tipo de escolha sexual, um outro tipo de escolha de vida, um outro tipo de... A gente fala, não, isso já não é possível para mim. Aquele sofrimento eu já não respeito mais, porque ele não é idêntico ao meu. Eu estou generalizando, né? Mas, então, várias vezes a gente não se permite o contato com o outro, porque o sofrimento do outro, ou a gente simplesmente não reconhece, a gente não entende que o outro também sofre, a gente acha que só a gente está sofrendo, ou porque o sofrimento do outro não é totalmente idêntico ao nosso. Então, essa experiência de fazer a peça é muito rica porque você percebe que tem um sofrimento que é próximo do seu, mas não é igual ao seu, é um outro sofrimento. Só que é muito saudável, é louco falar o que eu vou falar, mas é muito saudável perceber o sofrimento do outro que não é igual ao seu. Quando você percebe que tem um outro sofrendo com questões de identidade, por exemplo, que não são as coisas que você está sofrendo agora, ou sofrendo com fobias, ou sofrendo com ansiedade muito fortemente, mas não é exatamente igual à maneira como você sofre com ansiedade, você percebe que todo mundo está sofrendo. E o fato de que esse sofrimento não seja igual ao seu não quer dizer que não exista esse sofrimento. Esse movimento de perceber o sofrimento do outro, de perceber a dor do outro, de perceber que pro outro tá difícil, que para todo mundo tá difícil, por mais que várias vezes a gente não admita, porque é doloroso também admitir, dá medo admitir, que você fala, bom, agora eu admito que eu não sei, como é que vai ser daqui para frente se eu admito que eu não sei?
Mas então, a percepção e o fato de assumir esse sofrimento do outro te faz se sentir amparado e pertencente a um corpo humano total, a um coletivo. Todo mundo está sofrendo. Todo mundo está sofrendo. Talvez a pessoa esteja sofrendo dentro de um escritório, trabalhando numa coisa ultra normativa. Talvez a pessoa seja uma artista louca, desenquadrada, trans, vivendo uma outra vida, sei lá, que pra você que é normativa, aquilo seja totalmente absurdo. Mas o sofrimento está existindo, o sofrimento de tentar dar conta desse mundo estranho que está acontecendo. Então, esse caminho de tentar se dar conta do sofrimento alheio, do sofrimento do outro, do sofrimento que existe, talvez seja um passo para isso que eu estava colocando ontem como um fechamento total, que é perceber que na outra bolha, numa bolha um pouco diferente da sua, tem um sofrimento também, tem uma dúvida também, tem uma angústia também. Ela está lá, ela é inerente, ela não é idêntica à sua, mas ela é bem próxima da sua tantas vezes, só que você não se dá o trabalho de tentar ouvir. E tentar ouvir não é tentar ouvir para cuidar do outro necessariamente, é tentar ouvir para saber que você não está sozinho, entende? Então, isso é um caminho. Eu tenho outros caminhos para falar sobre. Ontem eu levantei questões de cuidado de si, micropolítica e macropolítica, essas distinções de como a gente pode pensar a nossa presença no coletivo, estando atento a gente mesmo, estando atento ao coletivo também, e o outro e tal. São questões super complexas, mas que eu acho que a gente tem que começar a pensar. Mas hoje eu queria falar isso. O sofrimento de todo mundo existe. Não é porque ele não é idêntico ao seu que ele não exista. E saber disso, saber que esse sofrimento existe e que ele não é idêntico ao seu, não te deixa mais sozinho, te deixa mais pertencente, ou mais partilhado, mais solidário e menos solitário, ou mais solidarizado pelo outro e menos solitário, entende? O outro não é igual a você, mas o outro também é humano, sabe? A gente tem que refazer esse esforço de perceber isso. Isso é concreto, não é tão difícil de perceber, é só olhar. É só olhar em volta, é só se voltar a se sensibilizar para o mundo. Pode parecer que dói se sensibilizar para o mundo, e dói mesmo às vezes, porque o mundo é muito agressivo, mas é melhor se sensibilizar para o mundo do que estar fechado no seu próprio sofrimento, fingindo que ele não está lá. Enfim, até amanhã. Amanhã eu tô de volta em casa, eu acho, e a gente fala mais. Obrigado, gente. Até amanhã.